Olá, amigos, irmãos e visitantes do canal Alisson Dias, e hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos no livro de Ruth. Hoje chegamos no capítulo 3 e hoje nós vamos ver a lei do parente resgatador e vamos ver o início do relacionamento de Ruth com Boaz, tá? Uma história muito interessante. E vamos já direto ao texto para pouparmos o tempo. Se você não assistiu os vídeos anteriores, tem uma playlist aqui embaixo que se chama Livros Históricos. Aí você pode ver os capítulos anteriores, também você pode ver o estudo inteiro no primeiro link que eu vou deixar para vocês aí na descrição, que é a mensagem geral do livro. E se você gosta desse tipo de estudo, se você gosta dessas séries, não esquece de compartilhar, deixar o like, para que esse vídeo possa ter maior alcance. Então hoje nós vamos estudar capítulo 3 de Ruth. Vale a pena lembrar, para contextualizar, tudo que a gente viu nos capítulos anteriores. Nós vimos a escolha errada que Noemi, Elimeleque fizeram, né? Essa família resolveram sair de Belém, foram até o país, né? Moabe, foram para a terra dos Moabitas, abandonaram a Terra Santa. Lá uma grande tragédia aconteceu. Noemi, Elimeleque, eles tiveram 2 filhos, Malom e Quilion, e esses 2 filhos se casaram com mulheres moabitas. A tragédia começa quando Noemi ela perde seu marido, Elimeleque. E a tragédia não para por aí. Ela perde também seus 2 filhos, Malom e Quilion. E ela volta para a terra de Israel para poder se aproveitar, para poder sobreviver como mendiga, tá? Se aproveitar de uma lei que permitia que os pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os necessitados pudessem pegar a sobra dos campos. Quando se fazia colheita nos campos, o que caía no chão era sobra, e essa sobra poderia ser pegada, poderia ser usada, né, para sustento mínimo daqueles que estavam em necessidade. E assim ela volta. Mas na volta, uma de suas noras resolve acompanhá-la. Noemi tinha 2 noras, né, uma de cada filho, Ruth e Orfa. Orfa chorou, disse que ia com Noemi e tal, mas resolveu voltar para a casa de sua mãe. Orfa era jovem, ainda tinha a casa da sua mãe, a casa de seu pai, e poderia muito bem retornar para a casa de seu pai e de sua mãe e se casar novamente e ter uma vida feliz. Noemi estava também na mesma situação quer dizer, Ruth estava também na mesma situação. Ela poderia voltar para a casa de seus pais, se casar novamente, ter uma família, um lar, e deixar Noemi que seguisse seu destino, porque o destino de Noemi era uma viúva sem filhos, velha, desamparada. O futuro dela era mendigar e esmolar. Mas Ruth, ela mostra todo o amor, toda a compaixão, todo o carinho pela sua sogra. Veja bem, né? Vivemos num mundo hoje em que se tem aquelas piadinhas de sogra, que a sogra é uma cobra, que sogra boa é aquela que já morreu e tal, mas nós vemos que ela tinha amor de verdade por sua sogra, mas era amor verdadeiro mesmo, não era amor fingido, era o mais puro amor, amizade, cumplicidade, carinho, porque ela deixou a sua vida, ela deixou o seu povo, deixou a casa de seus pais, deixou a sua família, e como ela disse, né, para Noemi, a tua casa é a minha casa, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela abandonou tudo, até mesmo as suas tradições, os deuses que ela tinha lá na terra dos Moabitas, seu pai, sua mãe, tudo por amor à sua sogra. E o que a sua sogra tinha a oferecer a ela? Nada, nada. Ela não tinha nada que pudesse oferecer de bom a Ruth, além da sua amizade. Chegaram as 2 lá em Belém, mendigando, e quando chega lá, Noemi estava completamente amargurada e revoltada. Chegando lá na cidade de Belém, disseram, olha, não é essa Noemi que saiu daqui e foi peregrinar lá na terra dos Moabitas? E Noemi disse, não me chame Noemi, me chame de Mara, porque o meu coração está amargo, eu estou amargurada. E ela voltou amargurada. E não só amargurada, voltou revoltada, revoltada contra Deus. Ela disse em uma de suas palavras que o Deus de Israel havia feito
todo aquele mal para ela, que Deus estava se vingando. Ela enxergava toda aquela situação de ter perdido marido, filhos, estar na pobreza, estar mendigando, que tudo isso era castigo de Deus. Mas ela não percebeu o presente, a joia tão preciosa que ela tinha nas mãos, que era Ruth, a sua nora, que largou tudo por ela sem nenhum interesse. O único interesse que havia ali era amor, era amizade, era cumplicidade, era união, era tudo o laço que une duas pessoas sem o interesse financeiro, sem o interesse emocional, sem qualquer interesse. Era amor de verdade. E Noemi estava tão amargurada com a sua vida, tão revoltada com Deus, que não percebeu aquele presente maravilhoso que recebeu, que era a sua nora. Chegando lá, a sua nora mostrou sim que era um grande presente para Noemi. O que a Ruth fez? Ela foi até o campo colher espigas, garantia o sustento das duas. Ela tinha força para trabalhar porque era jovem. E chegando nos campos, a sua fama já tinha chegado antes dela, e todos a reconheceram como uma mulher virtuosa, uma mulher de boas qualidades, uma mulher de caráter, uma mulher de um coração bondoso. Boaz, que era o dono de um dos campos, campo este que Ruth foi respigar, né, pegar as sobras da colheita, ele ficou sabendo da história dela, ele se admirou pela sua beleza, pela sua bondade, pela sua história, se comoveu com a sua história, e ele resolveu ajudá-la. Ele convidou ela para comer à mesa com ele, ele proibiu que qualquer um dos seus empregados a maltratasse, ele até foi além do que a lei exigia. A lei exigia que o que sobrasse era para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, estrangeiros, tá? E os necessitados. E ele disse aos seus empregados que deixassem cair mais espigas para que ela pudesse recolher, que não a maltratassem e que se ela quisesse tomar água, se ela quisesse uma sombra, ninguém deveria importuná-la e nem mesmo tirar a água do poço ela deveria se servir da água que os homens tirassem. Então o amor de Boaz, o seu carinho, né, foi muito além da lei. E esse amor de Boaz também por Ruth, né, também não era um amor interesseiro, de forma alguma. Boaz, ele não estava preso somente à beleza de Ruth, tá? Lembrando que Boaz, ele era um homem solteiro, mas não estava só preso à beleza física dela, que ela deveria ser uma jovem muito linda, mas ele se apaixonou pela sua história, pelo coração dela, um coração bondoso, ele se apaixonou pela pessoa de Ruth, e assim ele disse a ela: olha, você pode vir todos os dias aqui colher nos meus campos, tá, na minha fazenda, até que termine a colheita. O seu sustento está garantido. E ela voltava todos os dias com muito mais do que colheria normalmente. E assim o futuro das duas estava garantido. Mas ainda havia algo mais nessa história, havia ainda mais uma lei de Deus que poderia favorecer. E no estudo anterior, nós comparamos Boaz com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos continuar fazendo isso, mostrando a história de Boaz e Ruth aqui, que agora eles vão se encontrar, agora eles vão se encontrar na eira para combinar o casamento. E nós vamos ver, comparar essa história que já aconteceu, a história de Ruth e Boaz, um fato verídico. Nós vamos comparar com a história da salvação e Boaz sendo aquele que representa nosso Senhor Jesus Cristo, e Ruth sendo a noiva, que representa a noiva de Cristo, que é a igreja. Vocês vão ver que história linda e maravilhosa. Muito bem, vamos fazer a primeira leitura, versículo 1 apenas. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Minha filha, não vou buscar descanso? Nessa tradução aqui que eu vou ler para vocês aqui, né, nova versão transformadora, diz o seguinte, olha:
Certo dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, é hora de encontrar para você um lar seguro e feliz. É o que esse texto está dizendo, mas nós estamos estudando na João Ferreira de Almeida Fiel. Então ela falou: está na hora de eu encontrar um lar para você, seguro e feliz. Preste bem atenção, né? Noemi, ela não tinha condições de encontrar um lar para si mesma, porque ela era velha, ela não podia gerar filhos, então isso não gerava interesse em homem nenhum. Homem nenhum queria ter uma mulher que não pudesse dar filhos. Então, ela estava fazendo um favor para sua nora, Ruth. E esse favor poderia custar caro para ela, porque Ruth poderia se casar e falar: peraí, agora eu tenho que me ocupar com o meu marido, com os meus filhos, com a minha família, eu já não tenho mais tempo para você, Noemi. E ela podia jogar Noemi para escanteio, e Noemi estaria sozinha, ia perder essa joia tão preciosa. Mas Noemi, sem interesse algum, diz para ela: olha, você tem que ter um lar seguro e um lar feliz. Você precisa ter a sua família. Você não pode viver a vida toda aqui comigo, né? Deixando a sua juventude passar enquanto cuida de mim. Daqui a pouco você está velha, daqui a pouco eu morro e você que vai estar nessa necessidade, né? Então, olha que maravilha, né? Esse amor era recíproco, esse sentimento, esse desejo de fazer bem uma à outra era das duas. Uma amava a outra. Amor entre sogra e nora. Coisa difícil, né? Mas era um amor verdadeiro. E Noemi queria o bem de Ruth, queria que ela se desse bem, ainda que com isso ela sairia prejudicada. Mas ela queria o bem. E onde que ela viu que uma possibilidade de que Ruth pudesse ser feliz? Tendo um lar, né? Como diz aqui, né? É hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Então, onde está a felicidade? Qual é o caminho da felicidade? Um bom emprego? Ou um carro do ano? Uma casa com boa localização na sua cidade? O quê? Posses, bens, uma conta no banco com muito dinheiro, fazendas, chácaras? O que vai te fazer feliz? O que pode te fazer feliz de verdade? Muitas pessoas procuram a felicidade nos bens materiais, acabam não encontrando. Aí partem para as drogas, para a bebida, partem para procurar a felicidade em outras coisas. Outros procuram a felicidade em si mesmo, no seu corpo, buscando uma beleza no corpo. Tantas maneiras de buscar felicidade. E Noemi aqui, ela sabia a receita. Ela conhecia onde estava a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade, em primeiro lugar, ela está em Deus. E tendo Deus na sua vida, Ruth, apesar dela ser uma moabita, apesar dela ter crescido vendo os deuses estranhos, ela conhecia o Deus de Israel. Ela já tinha se convertido ao Deus de Israel. Ela disse: o seu Deus é o meu Deus. Ela já conhecia o Deus, é o primeiro pilar da família. E o segundo, ela sabia que era um lar. Esse é o caminho da felicidade. Muitos já têm tudo o que precisa nas mãos. Tem Deus e tem uma família. E ficam buscando a felicidade. Não sabem que já encontraram. A felicidade não está em obter coisas, em conquistar objetos ou coisas materiais. A verdadeira felicidade está em ter do seu lado uma pessoa que está com você diariamente, uma pessoa com quem você pode contar, alguém que te ama de verdade, sem nenhum interesse, alguém que está do seu lado em todas as horas, nas boas, nas ruins, quando você tem saúde ou quando você não tem saúde, quando você está jovem ou quando você está velho, quando você está rico ou quando você está pobre. Muitas pessoas já têm tudo o que precisam para ser felizes na mão, mas buscam a felicidade onde ela realmente não está. A felicidade, ela não está nas coisas materiais. Existem pessoas pobres que moram numa casa de 2 cômodos, só um quadrado e um banheiro, que são muito mais felizes do que pessoas que moram em mansões. Vemos aí o Whindersson Nunes, né?
um rapaz de muito sucesso, né? Começou seu sucesso no YouTube, faz shows no Brasil inteiro, é conhecido no Brasil inteiro, tem o seu próprio jatinho para viajar, tem muitas posses e reclama sempre de depressão, não demonstra felicidade, mostra que está triste, que está desanimado. Será que o dinheiro, todo o sucesso, dinheiro, fama, posses fizeram ele feliz? Não. A verdadeira felicidade está no lar. E é essa felicidade que Noemi desejava para Ruth. Mas quem era o pretendente? Vamos ler versículos 2 até o 7. Ora, pois, não é Boaz com cujas mostas estivesse de nossa parentela? Eis que esta noite padejará cevada na eira. Lava-te, pois, unge-te e veste os teus vestidos e desce à eira. Porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E hás de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés e te deitarás, e que ele te fará saber o que deves fazer. E ela disse, tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio a ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Então Noemi, ela diz a Ruth, olha, você tem uma pessoa com quem você pode se casar, você tem chance, né, de um casamento. Com quem? Com Boaz. Por quê? Porque ele é da nossa parentela. O que isso quer dizer? Existiam duas leis que favoreciam Ruth nesse momento. A primeira lei era o quê? Que é a lei do levirato. Como ela se casou com um judeu e esse judeu morreu sem suscitar descendência para ela, ela tinha direito que o parente mais próximo ali daquele homem que morreu se casasse com ela para garantir que ela tivesse como suscitar descendência para aquele falecido, para que aquele nome não fosse apagado de Israel. E existia também a lei do resgatador, tá? A lei do resgate. O parente resgatador, nós encontramos essa doutrina aqui falando sobre isso no capítulo 2, versículo 20, e nós vamos ver ainda nesse capítulo 3, 9 e 12, capítulo 4, 1 a 10, nós vamos ver a lei do parente resgatador. Então, em Ruth, a expressão parente resgatador tem um significado técnico específico, e em outras passagens o termo hebraico por trás da expressão traduzido é parente mais próximo, né? Então, como aqui Noemi diz, ele é da nossa parentela, é um parente próximo. E de acordo com a lei, os parentes resgatadores tinham 3 responsabilidades principais em Israel. A primeira era Levítico, capítulo 25, versículos 23 a 34, que dizia que estipula-se que se um israelita se tornasse pobre ao ponto de ter de vender sua terra, um familiar dele devia pagar a dívida para que a terra permanecesse na família. Então, se alguém se tornasse pobre demais e não pudesse pagar os impostos da sua terra, não pudesse manter a sua terra, um parente deveria comprar aquela terra para que aquela terra continuasse na família e que não fosse dada a estrangeiros, mas somente o parente mais próximo. Responsabilidade era, de modo semelhante, se um israelita se tornar pobre a ponto de vender a si mesmo como servo para pagar uma dívida, o parente resgatador devia comprar esse indivíduo para que ele não servisse a alguém de fora da família. Então, Noemi, ela estava dependendo dessa lei, a lei do parente resgatador. Por quê? Porque ela já estava pobre, mas havia terras ainda que pertenciam a Elimeleque, seu marido. Mas essas terras já tinham sido tomadas por outros, porque Noemi não tinha condições de obter aquela terra. Então Noemi pensou em juntar essas duas leis, a lei do levirato e a lei do parente resgatador, para que Boaz pudesse comprar a terra dela, devolver a terra para ela recuperar sua terra, e que Noemi tivesse ainda um marido, quem suscitasse descendência para ela. Então ela diz para Ruth, olha, vai lá, descobre os pés dele, hoje é dia de
debulhar os grãos, né, a cevada. Ele vai trabalhar até tarde, porque ele precisa beneficiar o seu cereal, e ele vai tomar vinho, ele vai se alegrar, porque hoje é dia de alegria, eles estão colhendo os frutos do seu trabalho, e ele vai se deitar ali, vai comer, vai beber e vai se deitar ali. Você vai chegar até lá, vai descobrir os pés dele e vai deitar aos pés dele. E daí em diante ele vai saber o que fazer. Pode parecer que é uma ideia de promiscuidade, pode parecer que Noemi estava com malícia, né, querendo que os dois tivessem ali um relacionamento sem casamento antes, se aproveitasse da história, mas não. Era comum que os senhores de terras, aqueles donos de terras, os fazendeiros, eles se deitassem lá à noite para dormir ali naquele mesmo lugar onde eles debulhavam a cevada. Por quê? Para ficar ali cuidando, né, para que ninguém roubasse. E era comum também que os seus servos que trabalhavam até a noite com ele, morassem longe, não tivessem condições de voltar e dormiam próximo a eles. E era um sentido de amizade, de amor, um laço próximo, que ele, com sua capa, vamos dizer assim, com a sua manta que ele tivesse coberto, com a sua coberta, ele cobrisse um de seus servos, como demonstração de amizade, né? Então, essa era a cultura da época, e Noemi diz a Ruth, vai lá, come e bebe junto com eles, ajuda na debulha, mas não deixa ele perceber que você está lá. Fica escondidinho, fica meio longe dele, afastado. E quando ele for lá se deitar, se deita aos pés dele, porque esse é o costume, que ele te cubra. E nesse momento que você se der a conhecer a ele, se mostrar quem é você, ele vai saber o que fazer. E assim foi feito. Por quê? Porque existia a lei do parente resgatador, como nós dissemos. E Boaz, ele era parente próximo de Elimeleque, e ele tinha condições financeiras de comprar todas as terras que pertenciam a Noemi. E tinha também condições de cumprir a lei do levirato, se casar com Ruth. Então, ele estava dentro de todos os parâmetros da lei. E o que aconteceu? Assim foi feito, ela se deitou ao lado dele. Vamos ver o restante da história. Versículos 8 até o 11. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então Ruth estava ali reivindicando um direito que era dela. E Boaz, ele ficou admirado, ele se admirou. Olha, você não foi atrás dos jovens, né? Dos homens mais fortes, dos homens mais bonitos, né? Daqueles com mais saúde, com mais tempo de vida, você veio atrás desse homem velho, solteirão, né? Mas era o que a lei exigia. Ela continua seguindo a lei de Deus. Ela podia, como moabita, não respeitar as leis de Deus, podia se casar com quem quisesse, mas ela segue a lei e foi buscar o direito que a lei determinava, o parente resgatador. E a paixão de Boaz, ela não era simplesmente pela beleza de Ruth ou pela sua juventude. Ele se apaixonou por ela. Foi um caso de paixão. Mas era pela beleza? Era pela juventude dela? Não. Olha aqui o que diz aqui no versículo 11. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Pelas virtudes, ele conhecia a história dela, como ela deixou toda a família, toda a parentela dela para cuidar de Noemi, sua nora, que não era parente sua, que ela não tinha obrigação nenhuma, fez tudo isso por amor, sem nenhum interesse, desperdiçou sua juventude para cuidar de uma senhora que nem era parente sua e correndo o risco de ficar na mesma situação. Então tudo isso é uma história linda de amor. Boaz, ele se apaixonou por ela. E ela estava ali aos seus pés. E os dois estavam sozinhos naquele lugar.
ele poderia ter se aproveitado dela, ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas ele disse o seguinte: se esse é o meu direito, se esse é o seu direito, que seja feito o seu direito, tá? E ele disse: se eu tenho que te resgatar, eu vou te resgatar. E ele diz que ela é uma mulher virtuosa. Nós vemos no capítulo 31, dos versículos 10 até o 31 de Provérbios, a questão da mulher virtuosa, né? Como a Ruth era uma mulher virtuosa e como essa passagem de Provérbios 31 combina com ela. Diz: olha, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, assim ela não lhe necessita de despojo. Ela só lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Olha aqui, ó. Ela diz o seguinte: estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam a roca. Abre a sua mão ao pobre, estende as suas mãos ao necessitado. Quer dizer, uma mulher virtuosa é aquela que tem boa fama, que é dada ao trabalho, com aqui, ó, estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Ela costura, uma mulher que não tem medo do trabalho e que estende as suas mãos ao necessitado. Parece que esse provérbio aqui, esse finalzinho do Provérbios, foi escrito justamente para Ruth. Era essa mulher virtuosa. O valor dela muito excedia ao de rubis, pedras preciosas não tinham tanto valor quanto ela. Ela tinha os seus braços dados ao trabalho, ela não tinha preguiça de trabalhar, ela não se importou em se humilhar, ir ao campo recolher o restante das espigas, ela não se preocupou em procurar marido, mas foi procurar trabalho, sustento, e também ela não pensou duas vezes em abrir o seu coração, a sua mão, a sua ajuda, o seu apoio ao pobre e ao necessitado. Muito bem. E vamos continuar aqui com a conversa dos dois, versículos 12 a 14. Porém, agora é verdade que sou remidor, mas ainda há outro remidor, mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. Deita aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã. Levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porquanto disse: não saiba que alguma mulher veio à eira. Então Boaz falou: tá bom, eu te resgato, mas existe ainda outro que é mais chegado do que eu. O direito é dele. Veja que Boaz era um homem de caráter. Ele não se aproveitou da situação. O direito era de outro. Ele não quis tomar o direito que era de outro. Boaz, ele também era um homem virtuoso. Não se aproveitou de Ruth. Podia falar assim: olha, eu estava bêbado, eu estava aqui sozinho, eu não chamei ela que veio e se deitou aos meus pés. A carne é fraca, eu cedi a um desejo, eu estava despreparado, eu não sabia que ela ia aparecer. Mas não, ele foi justo, ele foi fiel aos seus princípios, ele teve coerência com os seus princípios, com a sua índole. O que ele falou? Não, existe um outro que está na frente. Muito bem. E havia ainda outro remidor, havia outro que estava à frente. E Boaz disse: ainda tem outro que tem esse direito, e o direito é dele. E eles passaram a noite juntos, mas não houve nenhuma relação sexual entre os dois. Então ele foi íntegro, ele foi reto, ele demonstrou caráter. Ruth também tinha um bom coração, uma pessoa reta, uma pessoa de bom caráter. Essa é a família que se une e que traz felicidade, como nós vimos no começo do estudo. A felicidade está aí, num casal que teme a Deus, num casal que faz a vontade de Deus, num casal que tem caráter e que se ama e que se respeita. Aí sim está a verdadeira felicidade. E nós vimos o quanto Boaz também era um homem bom, um homem de amor, um homem justo, um homem reto. Agora, se a gente comparar essa história com o plano de salvação, é a mesma coisa. O homem estava na mesma situação de Noemi. Saiu da terra da promessa, saiu debaixo da promessa de Deus
para ir para a terra amaldiçoada. Lá a desgraça aconteceu. Volta como mendigo, volta para recolher as sobras, volta para viver de esmolas e de migalhas. Nosso Senhor Jesus Cristo, representando Boaz, nós vemos o quanto Boaz foi bom para Ruth e para Noemi, o quanto ele foi beneficente, que ele deu muito mais do que a lei exigia, ele abriu seu coração, ele reconheceu os feitos de Ruth, ele reconheceu o quanto ela era boa, o quanto ela era virtuosa, e ele recompensou ela por isso, dando-lhe trabalho, dando-lhe sustento. Mas havia muito mais do que ele poderia fazer, ser o parente resgatador. Jesus é o nosso parente resgatador, ele é o nosso parente mais próximo, e haverá o dia em que ele virá nos resgatar de vez. Mas hoje ele é aquele que tem condições de pagar pela sua dívida. Noemi estava endividada, suas terras tinham sido tomadas. Ela viu toda a esperança de recuperar todas as bênçãos, toda a sua herança em Israel em Boaz, que ele tinha condições financeiras. Jesus também é esse nosso parente resgatador. Ele tem condições financeiras de nos resgatar, de pagar pela nossa dívida. Assim ele já pagou lá na cruz por nós. E ele tem condições também de nos amar, de reconhecer o nosso coração, de oferecer o melhor por nós, além da lei, porque ele é bom. E se a gravação não acabar agora, se o celular não cortar, nós vamos ler versículos 15 a 18, se cortar me desculpe, aí fica para o próximo estudo. Disse-me mais, dá a capa que tem sobre ti e segura. E ela segurou e ele mediu 6 medidas de cevada. E lhe as pôs em cima, então foi para a cidade. E foi para a sua sogra que lhe disse, como foi minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais,